Boa tarde. Estamos iniciando mais um programa Desenvolvimento Sustentável em Debate, tendo hoje como nosso convidado o professor Dr. Assis Pittini, que vai nos falar sobre a utopia do desenvolvimento sustentável. Eu gostaria de agradecer a presença do professor Assis e de apresentar um breve currículo, que o professor Assis tem uma larga experiência aí na área ambiental. Atualmente é pró-reitor adjunto de graduação na PUC do Rio Grande do Sul, é de formação em Química, doutor em Ciências dos Materiais pela URGS, especialista em Administração do Meio Ambiente em Tóquio e especialista também em Saúde Pública, na Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Foi ex-diretor na Faculdade de Química da PUC do Rio Grande do Sul, ex-diretor técnico da FEPAM, ex-diretor no Laboratório Farmacêutico do Estado do Rio Grande do Sul e também ex-presidente da Fundação Estadual de Proteção e Pesquisa em Saúde. Nós já tivemos o prazer aí de participar de algumas comissões e conselhos aí com o professor Assis, né, lá na Fiergs, e hoje é uma satisfação tê-lo conosco aqui, então, no nosso programa de Desenvolvimento Sustentável em Debate. Temos também como nossos debatedores hoje o professor Paulo Mota, nosso vice-diretor da Escola de Administração, a professora Aida Lomizon e o professor Kleber Dutra. Então nós vamos, conforme a nossa dinâmica aqui, nós vamos passar a palavra para o professor Assis e fazer uma explanação aí de afinal, o que é a utopia do desenvolvimento sustentável, né? E depois a gente então abre para um debate. Bem, obrigado, professor Luiz Felipe Nascimento. E eu volto para discutir esse assunto depois de ter conversado inúmeras vezes com os meus alunos na disciplina de Química Ambiental. Evidentemente que isso é um dos pequenos assuntos de que se trata. Mas é um momento importante para rever principalmente o professor Luiz Felipe, com quem já trabalhamos em inúmeras comissões, o professor ex-diretor atual vice-diretor da escola, o professor Paulo Mota, com quem também tenho conhecido o quanto ele também trabalhou na questão do meio ambiente, desde a criação da Coordenadoria de Controle do Equilíbrio Ecológico, e isso vai em 1970 e janeiro, mais ou menos. E em outras oportunidades, dentro da Secretaria Estadual da Saúde, onde eu trabalhava, me encontrava e tive também a participação do professor Paulo Mota como assessor, como colaborador, incentivador de todas as questões. A professora Aida também, prazer conhecê-la, revê-la nesse momento, que a gente tem passado de amigos próprios, próximos, e o professor Kleber também, prazer. E agradecer a Lia. A Lia é minha atual aluna de Química Ambiental na PUC, de ter feito o convite, ter sido a extensão do convite, né, para debater esse assunto. Eu tenho trabalhado nas questões ambientais desde a criação da Coordenadoria do Controle do Equilíbrio Ecológico, montando o laboratório de análise da FEPAM, trabalhando na FEPAM, sendo inclusive diretor técnico da FEPAM, e atravessando todas as crises que o meio ambiente passou desde a década de 70 até os últimos anos. É verdade que essas questões do tipo propor como título um desafio daquilo que mais se defende, dizer que é uma utopia do desenvolvimento sustentável, é realmente para provocar a discussão. Essa é a ideia. Porque no meio ambiente se criam muitos chavões que passam a ser uma defesa, quando na verdade são uma grande meta. Por exemplo, emissão zero. Emissão zero é uma meta. É uma grande ilusão, na verdade, né? Não tem isso. Mas ela está sendo proposta como um grande objetivo. E como visão de futuro, ela na verdade motiva as pessoas. Equilíbrio ecológico, convenhamos, é um grande desejo que as pessoas têm, que nós todos temos como trabalhadores na defesa do meio ambiente. Mas também não deixa de ser um grande desejo, um grande desafio. E desenvolvimento sustentável é um grande desafio.
O desenvolvimento sustentável foi uma palavra que foi criada na defesa, digamos assim, do meio ambiente, escrita já no relatório Brundtland, em 1987, na ECO 92, e o termo, ele foi de uma forma muito bem escolhido para contentar gregos e troianos. Por quê? Desenvolvimento é uma palavra boa. Desenvolvimento é uma coisa que lembra as pessoas que há um movimento de crescimento, ela é boa em si, desenvolvimento é bom, e traz uma conotação favorável às pessoas que enxergam o desenvolvimento. E o desenvolvimento sustentável, evidentemente, dá uma autonomia, dá uma autossuficiência, dá uma possibilidade de manutenção pelas forças próprias e pelas forças coligadas. Então, quando apareceu na ECO 92 desenvolvimento sustentável, na verdade foi bom, não sei para quem. Por quê? Calou a boca dos ecologistas que faziam uma defesa mais ferrenha das questões ambientais. Calou a boca porque quem é que vai dizer que desenvolvimento sustentável não seja uma coisa defensável? E satisfez o capital, porque desenvolvimento também traz a conotação de melhoria das condições de salário, melhoria das condições do capital, melhoria do sistema, de alguma forma. Então, como contentou a todos, esse termo desenvolvimento sustentável passou a ser admitido, mas eu senti, durante a ECO 92, que broxou um pouquinho a questão daquela vontade dos ecologistas de talvez levar esse termo de uma outra maneira. A questão do desenvolvimento sustentável não é uma execução, ela é uma meta. O ponto central do desenvolvimento sustentável é o tempo. Em algum tempo pode-se chegar a isso. Porque essa é a conotação do desenvolvimento sustentável. A sustentabilidade introduz obrigação de que haja dentro da natureza, em si, ou da administração da natureza, alguns cuidados. Uma maneira interessante de olhar o que é desenvolvimento sustentável é tentar definir o que é desenvolvimento insustentável. Por exemplo, se o PIB americano é de 23 mil dólares e o da Etiópia é de 110 dólares, 23 mil para 110, isso é desenvolvimento sustentável? Evidentemente que não. Demonstra aí um grande desequilíbrio. Quem melhor definiu há muito tempo, e é tradicional na defesa do próprio termo desenvolvimento sustentável, foi o Ignacy Sachs. Né? E ele estabelece ali alguns pré-requisitos, digamos, ou alguns critérios, ou algumas qualidades que esse desenvolvimento sustentável deveria ter. Uma da qualidade mais importante que ele relaciona em algumas atividades, eu comentaria até para dar um pano de fundo, algumas delas, onde a primeira é na sustentabilidade social. Quer dizer, é obrigatório que exista avanços substanciais dos direitos de uma ampla camada da população, que a gente poderia defender como uma sustentabilidade social. Essa é importante. A isso aparece muitas vezes uma ideia dos ecologistas muito para conservação da natureza. Uma das questões que se levanta na conservação da natureza é exatamente a questão que contraria, de alguma forma, a possibilidade de um avanço, aquilo que a palavra sustentabilidade diz, um avanço nas melhorias das condições sociais, que estão muito atreladas no capitalismo pelas melhorias de melhor habitação, melhor transporte, melhores condições de vida e tal. Quem paga a conservação da natureza em benefício dessas melhorias? Quando o ecologista diz que é preciso ter uma maior conservação da natureza, tem que também pensar se essa maior conservação vai servir para quem? Né? Se ela impede a aquisição de bens que levariam ao equilíbrio de uma grande camada da população, ou se a ideia da conservação da natureza não põe em risco e, eventualmente, não vem a perpetuar o desequilíbrio entre uma população mais pobre e uma população mais rica. É óbvio que essa discussão se dá desde o início da humanidade. De qualquer forma, a sustentabilidade social é um ponto importante para a gente poder dizer que a gente possa chegar a um
desenvolvimento sustentável. Sustentabilidade econômica, que é, evidentemente, no capitalismo, no Brasil, é o que a gente mais defende, na verdade, quase sempre se enxerga, a maioria das pessoas só defendem o desenvolvimento sustentável com o desenvolvimento econômico, que é um viés, mas a maioria olha por esse setor. Sustentabilidade ecológica. Evidentemente que esse é o tema principal da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável. Quer dizer, ao mesmo tempo que eu preciso ter uma limitação do uso do combustível, porque o combustível ainda é um dos grandes poluidores, eu preciso ver quais seriam as alternativas para esse tipo de combustível, porque nós ainda precisamos de energia, e a energia é o móvel de tudo. Nós precisamos de energia para continuar vivendo. Muitas pessoas hoje discutem as questões do Katrina, a questão de todos os problemas ambientais globais que acontecem no planeta, e muitos realmente passam a associar a questões de desequilíbrio ambiental. Coisa que é discutível, que pode ter uma relação, tem uma ilação, mas não é de causa e efeito direta. É complicado fazer essa defesa. De qualquer forma, para todas essas questões, é importante não esquecer que quando se coloca uma maior quantidade de energia num determinado ambiente, é próprio que essa energia seja utilizada de alguma forma. Sempre que você aumenta a temperatura, isso se diz em química, Lia, sempre que se aumenta a temperatura de uma reação em 10 graus, você tem uma duplicação da velocidade da reação. Sempre que se admite, se espere que o planeta aqueça ou esteja aquecendo, você vai ter uma maior energia disponível. Se tiver uma maior energia disponível, você tem maiores possibilidades de novas reações, né? E que tem um efeito global. Bom, mas a sustentabilidade, portanto, envolve uma questão ecológica, e essa é a parte mais importante. O incentivo à reciclagem, à valorização dos recursos renováveis, evidentemente que isso é muito importante para dar sustentabilidade. Se essas questões não forem aplicadas, evidentemente, não há nem como começar a falar em desenvolvimento sustentável. Sustentabilidade, diz o Ignacy Sachs, que esteve no Brasil, provavelmente alguns de vocês conversaram com ele e conhecem. Ele defende também que tem uma sustentabilidade geográfica. Significa que é preciso dispor do campo e da cidade de condições muito parecidas, para que não haja uma polarização de poluentes, para que não haja uma centralização de problemas que acabam sendo ingovernáveis. Todo mundo sabe que uma população centrada numa cidade com mais de 1 milhão de habitantes passa a ser praticamente ingovernável. Seja pela necessidade de recursos, seja pela disposição dos dejetos, seja pela quantidade de energia, ou seja pela degradação que causa naquele foco de onde tem mais de 1 milhão de pessoas centradas. Então, a sustentabilidade geográfica é importante que exista exatamente para que dê a sustentabilidade do que se fala. E uma sustentabilidade maior, que defende o Sachs, que é a sustentabilidade cultural, em que processos de melhoria com raízes endógenas, buscando que dentro de uma comunidade estabelecida, culturalmente, ela mantenha a sua característica e tenha ela o seu próprio desenvolvimento, que capilariza, que amplia e que dá isso para a população toda. Estava lendo esses dias que nós ainda somos muito, muito, muito sectários e muito personalistas e muito ligados ao nosso grupo, né? A nossa província. Numa defesa de um psicólogo, agora ultimamente, tem dito que nós, ainda hoje, 2005, conseguimos fazer grupos de até 150 pessoas. Que as pessoas se reúnem e, em geral, elas acham que já têm sua gangue se chegar a 150. Não precisa mais que isso. E as pessoas não precisariam mais que esse número de pessoas para poder viver. O que significa que nós somos umas formigas perdidas nessa imensidão. De qualquer forma, então é importante dizer que de alguma forma, hoje ainda, uma utopia o desenvolvimento sustentável, porque ele não atende todas essas questões do tipo, atende a necessidade social, a necessidade econômica, a necessidade ecológica, a necessidade geográfica, a necessidade cultural. Por isso, repito, ela é uma grande meta. É um grande desejo que não deve ser afastado, mas significa que nós estamos muito longe dessa sustentabilidade.
É isso que eu quero dizer. Um outro ecologista, que é médico, que já esteve no Brasil, médico comunista italiano, Berlinger, ele classifica os ecologistas, classificava, e escreveu isso em inúmeros lugares, classificava os ecologistas em 4 grandes grupos. Quais eram os grupos desses ecologistas? O primeiro grupo dos ecologistas, isso reflete na sustentabilidade, por isso estou fazendo a referência. O primeiro grupo de ecologistas são os recém-chegados. E nós conhecemos, quem trabalha há mais de 5, 10 anos no meio ambiente, já tem história de pessoas que são os recém-chegados, são os parvenus. Eles são prefeitos de uma cidade, são vereadores de um lugar, assumem um posto, são chefes comunitários, e a primeira coisa que fazem é plantar uma árvore, falar do meio ambiente, defender não sei o quê. E fim de conversa. Mas para eles aquilo agora que despertou-se para a defesa do meio ambiente, e ele é o guardião, ele é o síndico do cotidiano a partir daquele momento. Passa 1 mês, 2, 1 ano, morreu. Não dá sustentabilidade. O segundo tipo é o tipo neorromântico. O tipo neorromântico nós temos exemplos clássicos aqui no Rio Grande do Sul, e falo com muito amor, de pessoas que certamente, vocês também se lembram. Lutzenberg. Foi um neorromântico. Foi um neorromântico. Por quê? Quebrou a cara quando foi executar. Quebrou a cara. Por que isto? Há uma expectativa de melhora. Né? Há uma busca importante na defesa do meio ambiente, e ela é, às vezes, muito teórica. Né? Ela serve para mostrar o ideal. E na prática é muito difícil. Então essas pessoas que no momento que tiveram que fazer a execução, na verdade tiveram problemas pessoais, que foi o caso provável da redução da vida do Lutzenberg. Evidente. Neorromânticos. Resolvem o problema do desenvolvimento sustentável? Não, mas são um alerta. O terceiro grupo, que provavelmente nós todos que estudamos, principalmente os que estudam nas áreas técnicas, somos um terceiro grupo, e talvez eu até me inclua nesse grupo, preferencialmente, são os chamados tecnômanos. Ah, você tem um problema de emissão de poluente atmosférico? Olha, eu resolvo. Tem um catalisador, eu vou melhorar por um aditivo na gasolina, a gente melhora o processo industrial, tal, entende? Tentamos achar que todas as questões que são ambientais, nós resolvemos por um problema técnico. Não é sustentável. Porque sempre vamos correr atrás de alguma coisa. Né? Nós sempre vamos tapar buraco. Não vai resolver. Mas é uma grande tendência, e ela está associada muitas vezes ao conhecimento e às academias e às pessoas que, de alguma forma, administram as questões do país, de uma cidade do país, que é tentar resolver. Apareceu, vamos tentar resolver. Não vai dar desenvolvimento sustentável. E um outro grupo, que é o quarto grupo que o Berlinger classifica, que são os chamados, na época, era a época pós-Nixon, ele chama de nixonianos. São aqueles que fazem alguma coisa para tapear, né, para salvar as aparências. Sabe? Não cheguemos a Bush, até porque as diferenças são de outra ordem. Mas assim, você tem um problema, então cria uma guerra. Você tem uma solução a ser resolvida, modifica o foco da atenção e desvia para o campo do futebol, por exemplo. Nós estamos vivenciando agora. É uma atitude de salvar as aparências e trocar o foco da atenção para desviar realmente daquilo que é o foco principal daqueles que trabalham na defesa do meio ambiente. Então nós temos assim, nessa classificação dos próprios ecologistas, às vezes nós temos dificuldades em promover o desenvolvimento sustentável. Né? Nós, mesmo que sinalizemos, mesmo que façamos algumas propostas,
a vida é mais difícil, é mais complexa do que imaginar que algumas pessoas, que alguns grupos consigam fazer desenvolvimento sustentável. Tem que ser uma coisa cultural, tem que ser uma coisa mais ampla, senão não se chega a isto. Não se chega. E aí então vem uma questão da utopia. Né? É um novo modo de pensar. E um novo modo de pensar não se dá de uma geração para outra. Às vezes leva muito mais do que isso. Se nós nos agregamos ainda, até hoje, desde os primeiros seres humanos, ainda nos agregamos até 150 pessoas e achamos que esse é o nosso mundo e com isso nós nos sentimos confortáveis, imagina 6 bilhões de pessoas. Aí vem outra questão, que também é muito antiga, que provavelmente o professor Paulo já tenha falado isso milhares de vezes, mas eu também relaciono. É mais uma questão malthusiana. Vamos cessar o crescimento porque daí nós reduzimos o problema. Não é só por essa questão. Então, vejam, com 6 bilhões de pessoas é um problema sério. Agora, 6 bilhões de pessoas geograficamente sentadas em lugares de excessiva densidade, provavelmente aí não tem mais cura. É difícil ter uma solução. Provavelmente não tem cura para essa solução. Não tem como fazer desenvolvimento sustentável numa cidade de São Paulo, numa cidade do México, numa cidade de Tóquio. Não tem. Não tem. Podem inventar o que quiserem. Na própria Alemanha, o que aconteceu? Na própria Alemanha, que é exemplo, ao menos brasileiro, olhando para o lado europeu, do tratamento das questões ambientais, teve, décadas passadas, uma opção tecnológica. Nós temos excessiva quantidade de resíduos, então implantaremos, sei lá quantos, se não me engano, 9 incineradores na principal cidade da Alemanha. Tiveram hábitos que melhoraram de tal forma o seu costume de tratar o meio ambiente, que hoje os incineradores, alguns deles, acabaram sendo paralisados, desligados. Estão lá elefantes brancos. Porque foi uma concepção tecnômana, numa época em que achavam que o incinerador resolveria o problema ambiental da cidade. Mudou a concepção, mudou para melhor, por sinal, não precisa mais isso. Então, a busca de soluções para o desenvolvimento sustentável, ela vai se dar ao longo do tempo. Ela se deu, principalmente no Brasil, a partir de 1970, 71. Ela cresceu. Ela teve um movimento muito grande na época que foi da denúncia, que foi dos movimentos ecológicos importantes no estado do Rio Grande do Sul. Mas parou praticamente em 1992. Com a Eco 92 foi um esfriamento dos movimentos ecológicos. Os movimentos ecológicos de 70 a 92 estavam praticamente num crescendo. Nas diretas já para frente, ele passou a ter uma outra participação social. Mas depois de 92 ele enfraqueceu e muito. Não há como comparar. Além de ter, evidentemente, não só tendo o Rio Grande do Sul na época como centro, mas migrando favoravelmente, que bom, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, assim por diante. Então esse é um outro aspecto. O desenvolvimento sustentável, hoje, ele assim, é desejado em alguns lugares. Ele não é desejado em todos. Para que haja um desenvolvimento sustentável, é preciso que você tenha uma massa crítica importante para que isso possa ser colocado em execução. Por isso, é uma utopia. Ele pode ser um objeto de desejo, ele pode ser uma aspiração, mas ele está muito longe de ser concretizado. Evidentemente, eu tenho tratado isso como um pano inicial e coloco à disposição dos nobres parceiros para alguma questão, complemento, alguma pergunta e complementação. Ok, muito obrigado aí pela essa introdução e eu já gostaria de repassar primeiro a pergunta aqui que nós temos do internauta, o Matias de Curitiba, que pega exatamente essa contradição que você estava falando, né? Pergunte para o professor Assis o que ele acha de um caiçara não poder cortar um galho de árvore na Ilha do Mel, enquanto tem o Porto de Paranaguá na frente, com inúmeros problemas de poluição.
acho que o desenvolvimento sustentável está muito vinculado à democracia. Gostaria que ele comentasse sobre isso. Tá bem, eu acho, Matias, eu acho que essa é a questão. Essa é a questão. Os próprios gestores de meio ambiente, às vezes, têm uma visão cabocla, uma visão minúscula, uma visão que não é uma visão de sistema. E aí termina qualquer administrador de meio ambiente. Se não tiver visão sistêmica, pode ir para casa. O que tem acontecido? Às vezes, os administradores do meio ambiente, não faço como crítica, mas como observação. Alguns administradores do meio ambiente se portaram mais como ecologistas de uma organização não governamental do que gestor de uma coisa pública, que é mais ampla, que é sistêmica, que deve ser formada em teias, que deve administrar. Questão que não seja pontual. E muitas vezes, a gente tem exemplos como esse que o Matias apresenta, de exemplos de tratar um galho de árvore e esquecer a floresta. Né? Isso é muito comum. Mas o que me parece, nós também olhamos as questões ambientais muito particularmente. Né? Nós evitamos de cortar uma árvore, mas eu tenho visto agora, recentemente, vou dar um exemplo que não é do Brasil, tenho visto isso agora em Lisboa e em Madrid. E fiquei, assim, acanhado, me achando muito civilizado, andando pelas ruas. Tal a quantidade de bagana de cigarro, resto de sujeira nas ruas, inclusive de Madrid e Lisboa. Melhor Lisboa do que Madrid. Coisa que a gente tinha uma imagem de que eles estavam bem melhores que nós. Não estão melhores que Porto Alegre. Por quê? As pessoas perdem a visão sistêmica. Podem dizer que defendem a árvore, mas ainda continuam sendo incivis, do tipo jogar papel no chão, fumar e jogar bagana de cigarro no chão, restos de coisas plásticas atiradas na calçada. Esse avanço precisa se dar a nível das pessoas. Se não se der a nível das pessoas, você não consegue chegar a nível de grupos. Não chegando a nível de grupo, evidentemente, não vai pensar em desenvolvimento sustentável de um sistema planetário, óbvio. Não há condição. O Assis coloca vários problemas, todos eles muito interessantes, e que a gente vem debatendo e lutando há anos. A coisa começa com a postura dele, a utopia do desenvolvimento. Puxa, mas será que utopia é um negócio maligno? Não, nós vivemos de utopia. No momento em que nós não tivermos utopias, acabamos. A utopia faz parte da nossa existência. Né? Vocês estão aí fazendo né? Mestrado, doutorado. Isso é uma utopia. Até o momento em que chega o momento da defesa e diz, bom, agora a utopia se tornou realidade. Mas até chegar lá, é uma utopia. E aí tem outros problemas que o Assis levantou e que a gente, durante anos, vinha discutindo. Na realidade, há contradições lógicas de cara na ideia de desenvolvimento sustentável. Por quê? Para começar, é uma adjetivação de desenvolvimento absolutamente desnecessária e absolutamente irrelevante. Porque quando eu penso desenvolvimento, é uma função sistêmica, é uma função de ações integradas. Quando eu falo de crescimento, bom, crescimento pode ser desarmonioso, pode ser para lá, para cá, de qualquer jeito, mas a ideia de desenvolvimento me leva necessariamente a uma ideia de coisa integrada e harmoniosa. E a coisa começa um pouquinho antes de 86, já como resultado da Eco de 72, em Estocolmo, já foi cunhada e gerou uma briga entre duas pessoas, entre eles o nosso velho querido amigo Nassim Sachs, e foi cunhada a palavra ecodesenvolvimento, que também é uma excrescência
né? Porque desenvolvimento tem, necessariamente, que eu cuidar da coisa de forma integrada. E aí, né, chega, então, não, ecodesenvolvimento ficou desgastado, vamos chamar agora de desenvolvimento sustentável. Então, são coisas que realmente, né, fica assim, né, você está sempre vendo, né, o pessoal discutindo, né, e a coisa não caminha. E depois tem vários problemas nessa questão, né, do próprio, né, desenvolvimento. Nós continuamos insistindo em crescimento. Tá? Mas por quê? Porque há uma inversão da lógica de desenvolvimento. Lastimavelmente, a coisa é mania de economista, o econômico resultará num social legal. Não, está invertida a coisa. Eu tenho que dizer que sociedade eu quero para dizer, para esta sociedade a economia que eu preciso ter é esta com estas características e esses tipos de restrições. E esses tipos de restrições. Né? Se a gente olhar, o econômico não gera um social legal. Está aí o mundo, né? Desde os romanos, né? Quando começaram, antes disso, até os chineses, né? O Império Chinês. Pô. Então, há uma inversão de lógica. Né? Outra coisa, né? O Berlin, com as 4 categorias, foi fantástico quando ele botou esse negócio na boa. E eu vi que ficaste emocionado ao lembrar do nosso querido e estimado amigo Lutz, né? Amigo de batalhas, amigo de brigas no boteco até 4 horas da manhã, né? E a gente dizia, Lutz, tudo bem, vamos quebrar as motosserras. Nós vamos fazer casas com o quê? Vamos parar de explorar pedreira. Ótimo, vamos fazer o calçamento das ruas com o quê? Né? Como é que fica a coisa? Né? Então, nós estamos sempre muito, né, quer dizer, a nossa ideia de utopia, né, pode ser uma utopia realmente, né, do reino, da fantasia, em que eu estou desligado da realidade, o que eu coloco no lugar? Por exemplo, por que não se desenvolve carros melhores? Não desenvolve porque a indústria automobilística não tem interesse. Né? Eu vou só relatar, né, a questão do motor Venkel. E quando o japonês largou lá o Mazda com o motor Venkel, o americano para de produzir esse troço, que você vai botar em falência toda a indústria automobilística. E os caras pararam. Um motorzinho que andava 30, 40 quilômetros com 1 litro de gasolina e não poluía absolutamente nada. Porque ele queimava totalmente o combustível. Então, você tem, né, uma série de interesses, e o que o pessoal falando de desenvolvimento, e aí tem aqueles negócios, né, coisa que o Assis apontou, puxa, nós temos 6 bilhões de índios lá fora. É um problema essa quantidade de gente? Ou ela está, primeiro, mal distribuída? Mas, o que acontece com a riqueza gerada pelos países, né, chamados desenvolvidos? Né? Eu prefiro chamá-los de crescidos e mal crescidos, porque não são desenvolvidos. Tá? Você olhar a destruição do ambiente dos Estados Unidos, você fica pasmo com a história. Né? São relatórios dessa grossura, destruição de águas, de mananciais, de mundial. Os caras ficam embora, apesar, né, da agência ambiental. Então, nós temos problemas sérios de concepção do meu próprio papel, né, em termos sociais. Né? Tá aí, o Bush. A economia americana, nós não podemos parar de produzir porque, agora os caras, né, dominam a economia mundial. Quer dizer, o mundo que se dane. A indústria americana tem que sobreviver. Interessante, vai sobreviver como? Já asfixiou todo mundo? Aí, como é que fica? Então, eu acho que essa questão que você colocou, Assis, é um negócio muito importante, porque para nós também pararmos e não entrar, né, eu acrescentaria uma outra categoria ao Berlinger, né, a do ecologista babante. Não posso, né? Baseado na teoria do caos, não posso mais fazer coleção de borboletas porque ela vai parar de bater asa e vai gerar o Katrina, pior ainda. Tá? Mas aquele cara, né, que na realidade está dando apoio a um relatório, que foi terrível, tá? O relatório, primeiro relatório do Clube de Roma, limite do crescimento.
congelamos. Ótimo. O desenvolvido congela numa nice, o subdesenvolvido congela, né? Morrendo de fome. Né? Vamos parar de gastar os recursos? Não. Outra coisa. O que nós não estamos absolutamente fazendo e aí sim, aí é ecológico, vamos acabar com o desperdício. O grande furo do Clube de Roma, no primeiro relatório, limite de conhecimento, não era os subdesenvolvidos chegarem ao nível de consumo dos desenvolvidos, mas chegaram ao nível de desperdício dos desenvolvidos. Esse aqui é o trágico. Tá? Nós estamos controlando razoavelmente bem a produção de resíduos, primeiro queimando, né? Botando as máquinas, né? A terceira categoria, né? Do Berlinger. Né? Mas né? Praticamente não pensamos em processo. Né? Apesar de tecnômanos, né? Era só para destruir e não, né? De melhorar processos. Mas nós nunca paramos para pensar, vem cá, mas eu preciso tornar os rádios obsoletos porque eu troquei o botãozinho de lugar e botei mais um LED, tá? E ele se tornou obsoleto, eu tenho que botar fora. É só a gente andar pela Europa, né? Tem os dias do lixo tecnológico, né? E todo subdesenvolvido chega lá, monta seu apartamento, né? Do lixo. Eu vou na rua, pego o rádio, a televisão, a geladeira, né? O micro-ondas, tudo. E ele só troca um botãozinho, está funcionando. Agora, ninguém analisa esse troço como um problema exatamente ecológico. O desperdício forçado. Tá? Em que eu torno obsoleto o carro do ano passado. Em que eu torno obsoleto a geladeira. Ah, não pode ser curvilínea, branca, com pinguim em cima. Tem que ser quadradinha, tem que ser aço provado, tem que ser vermelha, roxa, amarela. E eu vou botando fora aquilo. É um desperdício fantástico de energia, de tudo. Mas ninguém fala disso. Então, temos que movimentar a economia, mas temos que movimentar a economia gerando um desperdício fantástico. E aí, claro, não tem recurso natural que aguente o tranco. A experiência do professor Paulo realmente retoma algumas questões que foram lembradas, Clube de Roma, por exemplo. Né? Importante, mas ele também estabelece malthusiano também. E faz uma projeção, uma projeção que é catastrófica. Porque o que acontece com o Clube de Roma? Embora ele seja corajoso e escreva num prefácio ou nas orelhas dos livros, mas quem lê depois não se dá conta, é que se ele estabelece a projeção futura de uma forma linear, o que contraria qualquer princípio ecológico. Né? Nós estamos sempre em constante equilíbrio e desequilíbrio. Esse é o procedimento ecológico. Então, o que ele estabelece? Quando ele estabelece que de 1950 a 1970 a curva de degradação ambiental foi crescente em 10%, ele projeta para o ano 2000, 2050, 3000. Evidentemente, isso é qualquer... esse raciocínio linear mata qualquer um. Quer dizer, não é defensável a não ser na escola primária. Nunca pode se imaginar equilíbrio ecológico não sendo revertido, ao menos num curto espaço de tempo, médio espaço de tempo. Aliás, isso é uma questão bem típica também do que nós adotamos como antropocêntricos. A Bíblia, a tradição grega, isso sempre trouxe a postura de que dentro do sistema, o homem era o centro, e, portanto, sendo o centro, ele não precisa ter uma relação ética com o não humano. Tudo que ele faz para o não humano não interessa, porque o principal é o antropocentrismo. Então, isso também cria, na cultura das pessoas, o jeito de enxergar a natureza. Né? Isso também justifica ações dos homens perante a natureza, porque a concepção original é antropocêntrica. Então, isso também vai dificultar e vai levar tempo de fazer um desenvolvimento sustentável, adequado, digamos assim, na relação social, capital, na relação humana e da natureza. Esse é o grande complicador. Quer dizer, todos nós buscamos isso como meta, mas certamente é uma utopia. Utopia significa
literalmente, ou literariamente, utopia é um não lugar. Né? É um não lugar. Utopia. Isso é uma utopia. Pode ser objeto de desejo, pode ser até incluída no catálogo de desejos que cada um de nós tem, mas não passa de ser, digamos assim, uma meta cujo centro é o tempo. O tempo pode dizer se a gente pode ter avanços para o desenvolvimento sustentável. Com relação ao Lutzenberg, por exemplo, que ele começa a tomar consciência, ele era o grande executivo de uma multinacional que produzia justamente defensivos agrícolas, e a partir daí ele faz toda a revolução da vida dele e acaba criando uma revolução fora dele. Então, eu trabalhei na RioCel e aí justamente entrou a fase em que Lutzenberger assume de que é preciso defender, mas é preciso agir. E quando eu tive a oportunidade de fazer minha pesquisa para o doutorado, e voltando à minha empresa, minha antiga empresa, evidentemente, na época, nas condições da época, era assegurado uma reciclagem e transformação daquilo que era resíduo em adubo de 98%. Então, aí está indicado assim que sem uma utopia nós não temos como nos mobilizarmos, né? E sem assim uma transformação da consciência individual, que é aquilo que você coloca. Eu honestamente não acredito na possibilidade de grandes transformações. Mas ao mesmo tempo você coloca que mesmo que não se possa dizer que a elevação da temperatura ela seja causadora dos furacões atuais, o aquecimento da água, ele realmente provoca uma aceleração dos ventos e em uma reportagem que eu li, pelo menos, não é possível descartar que esse vínculo possa existir, enquanto, digamos assim, dentro de uma causalidade complexa e não linear. Então, minha pergunta é assim, quando você diz que nas grandes cidades, tipo São Paulo, etc., é praticamente impossível se pensar, né, uma vida ecologicamente sustentável. E quando eu penso que eu me criei com a natureza e, portanto, o meu sentido ecológico foi me passado pelo meu contato com a natureza e a minha compreensão de como ela funciona, em que medida esta grande concentração de pessoas em cidades distantes da natureza, ou então tendo uma vida muito mais fechada dentro de muros do que em convívio com a natureza, em que medida, digamos, isso representaria um desafio no sentido de uma remobilização, porque você diz assim, isso é o jeito de enxergar. O jeito de enxergar, ele tem, portanto, uma concepção na nossa ação, né? E se eu tenho uma concepção, se me falta essa visão sistêmica, e eu tenho uma visão de ecologia muito semelhante à que eu tenho de ser humano, portanto, uma visão fragmentada da ação e do conceito, que perspectivas você me dá de pensar a questão desse desafio, desta utopia do desenvolvimento sustentável? Quando a gente vai tratar dessas questões ambientais, fenômenos globais, elas se prestam muito bem para a conversa de final de tarde, happy hour e tal, porque ela é defensável por todas as partes. Efeito estufa, chuva ácida, camada de ozônio, esses são assuntos complexos, evidentemente, e até esse momento, como não há definições claras, ela se presta muito bem para a gente discutir. E é bom até que se discuta, isso é importante. Mas, voltando às grandes cidades, a questão levantada pela professora Aida, Dancerot, quando faz uma classificação da evolução humana e a interferência que os humanos têm na natureza, ele estabelece etapas, 6 etapas. Primeira é coleta, caça e pesca, a época pastoril, a agricultura, a industrialização, já por 1700, e sexta, a urbanização. O pior estágio da evolução humana que traz maior interferência é a urbanização. Dancerot, para quem estudou na França, como a Aida, quem fez os estudos lá, provavelmente deve ter visto, deve ter lido, deve ter comentado, e muitas outras pessoas comentaram exatamente isso. Passa a ser ingovernável por inúmeras questões. A indústria superou a fase agro, tanto que deslocou para as cidades 80% da população, ou mais. Quando nós tínhamos uma inversão, praticamente, a menos no Brasil, 50 anos atrás, onde se vivia no campo, talvez em uma densidade maior do que na cidade, e a indústria passou a polarizar esse desejo também, provavelmente de crescimento, né? E passou a ter a maior densidade de pessoas nas cidades em função da vida industrial, em detrimento da vida do campo. Então, isso evidentemente,
concentrando energia, concentrando pessoas, vai concentrar também todos os efeitos decorrentes. Provavelmente pequenas cidades vivem melhores do que grandes cidades. Aquele sonho de voltar para o campo, de ter seu lugar para respirar melhor, talvez isso seja ainda um sonho também, uma utopia também, né, que deve ser perseguida. E integração seria no sentido de que se o pensamento sistêmico é talvez a competência básica, o alcance dessa utopia, né? Será que nós, no papel de educadores, estamos realmente agindo no sentido de repassar essa competência para os outros? É uma bela pergunta. Né? O educador, na verdade, é o modelo, né? E ele tem a obrigação de passar esse desejo, que deve ser um desejo esperado pelas coisas que ele defende, que as pessoas que estão próximas dele também passam e possam a defender. Então, realmente, o pensamento sistêmico é defendido por inúmeras áreas também do conhecimento, né? Não é só da área do meio ambiente. O pensamento sistêmico é uma ideia administrativa que perpassa gestores dos países que têm isso como uma forma de levar a um desenvolvimento realmente das coisas. Né? Acho muito importante. Acho que cada professor, cada pessoa que está ligada ao estudo, a academia, os gestores públicos, de alguma forma, aos quais, em geral, os acadêmicos não gostam de se ligar muito, né? Mas há ali uma obrigação moral, social, de dar o exemplo também e de fazer uma avaliação sistêmica, para poder progredir essa utopia. Né? Isso que é o mais importante. A partir da preocupação da AITA, pela tua afirmação, você diz, olha, o urbano, forget it, não tem volta. Mas por quê? Porque está acontecendo o encontro de duas utopias que acabam sendo inconsistentes uma com a outra. O cara do campo criou, e vai movido pela utopia do desenvolvimento, ele vai para a cidade em busca de melhores condições. Melhor trabalho, melhor educação, melhor hospital, melhor tudo. E ele vem para a cidade na utopia de um desenvolvimento que não tem no seu local de origem. Mas quando ele chega com um conhecimento, com práticas, com uma visão de mundo completamente, eu vou chamar de antagônicas, com tudo isso da cidade. Então ele vem completamente despreparado para cumprir aquela utopia. Ele não tem conhecimento que vai ser absorvido pelos quefazeres na cidade, ele não tem visão de mundo compatível com a visão de mundo da cidade, ou seja, ele está totalmente despreparado para cumprir aquela utopia. E aí você tem a utopia do desenvolvimento sustentável da cidade, que se contrapõe, né, são quase 180 graus, uma em relação à outra. A utopia dele de desenvolvimento e a utopia urbana do crescimento sustentável. E aí você tem, né, um choque, né, de duas utopias, né, praticamente, né, quase irreconciliáveis, que são, né, objetivos e metas, né, bastante diferentes. Assim é um privilégio, né, Da mesma forma, Paulo. muito especial para mim, pelas nossas grandes batalhas por aí, ver que você continua batalhando na coisa. Obrigado pela... Obrigado. Presente aí. Bom, mas antes de encerrar, eu gostaria de salientar que uma das questões que tem surgido nos nossos debates aqui sempre quando se fala de desenvolvimento sustentável, a pergunta sustentável para quem? Né? Então, acho que hoje a gente já deu mais alguns passos aí, né? E fica sempre essa questão da gente querer entender melhor, né? Tanto as posições que se manifestam, entender os eventos, os documentos que são produzidos, né? Quando sempre tem para quem serve isso, né? Com que objetivos, coisas assim. A possibilidade de participar de uma discussão dessa natureza, ela é obrigação de cada um que se instrui de alguma forma e que pode retornar à sua universidade para tratar dessas questões, para que mais pessoas também voltem a discuti-las. Queria registrar isso como um dever social.
que é muito comum entre os que trabalham e fazem a defesa ambiental. Trabalham para quem, na verdade, né? Nós trabalhamos, evidentemente, para a nossa sustentação, para a nossa vida, para sermos felizes, outra utopia, mas, de qualquer forma, trabalhamos para que as coisas estejam bem, no mínimo, ao nosso redor. E, quanto possível, que elas estejam bem além das 150 pessoas, quer dizer, que elas estejam bem para um universo cada vez maior. Esse é o objetivo do trabalho da gente, e o trabalho que se faz nas áreas de conhecimento de cada um, nas atividades que cada um desenvolve, deve ter esse viés sempre, né? Nós não trabalhamos para nós mesmos, o nosso bem está fora de nós mesmos, quer dizer, nós trabalhamos para algumas coisas para a gente se sentir bem também, que é importante, né? E, por isso, um agradecimento por ter feito o convite. Eu permaneço à disposição para essas discussões. Me coloco à disposição, evidentemente, embora hoje não esteja trabalhando diretamente nas questões ambientais, exceto na academia, mas, de qualquer forma, é interessante voltar a discutir, a participar desse encontro. Cumprimentá-los por manter uma chama viva, que não é muito comum. Ela tem esmorecido nos inúmeros lugares que se arrogavam grandes defensores do meio ambiente, ela acabou apagando, a chama foi esmaecendo, foi definhando e terminou. É bom que se mantenha isso sempre, essa discussão. Cumprimentar o Luiz Felipe Nascimento por essa iniciativa, o seu vice-diretor, o Paulo, também a Aida, eu revejo hoje, e ao Kleber. E a todos vocês que estão presentes aqui, que nos ouviram, porque é um momento importante para discutir. Embora pareça que o valor agregado da discussão não seja tão importante, ele sempre mantém uma nova, digamos assim, mantém viva não só a discussão, que é importante, mas mantém vivo também um desejo de prosperar nessas coisas que a gente defende. Isso, então, acho que é elogiável. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos aí, então, a participação do professor Dr. Assis Pittini, que conversou hoje conosco, então, sobre a utopia do desenvolvimento sustentável. Agradeço aos nossos debatedores e convido a todos para que na próxima sexta-feira, no mesmo horário, no programa Desenvolvimento Sustentável em Debate. Um bom final de semana a todos.